Tem uma notícia complementar a isso, que é uma entrevista com a ministra Maria Elizabeth Rocha, que é do STM, do Superior Tribunal Militar, e ela disse que os militares, de fato, podem ser punidos. Então, eu vou mostrar aqui, é uma entrevista que ela concedeu lá para o Intercept, e eu vou mostrar para vocês aqui um trecho que é bastante interessante. Vamos ver juntos aqui. Tem de ser rigorosamente controlados. Do contrário, a sociedade é que corre riscos, porque os eventuais excessos que sejam cometidos, os eventuais desvios que possam ocorrer, tem de haver uma justiça para punir com rapidez e celeridade, e a nossa justiça é uma justiça célere, né, de forma que a indisciplina não se alasse pelos quartéis. Como eu costumo dizer, se nós não queremos que a história se repita, nem como farsa e nem como tragédia, né, e isso quase ocorreu no 8 de janeiro, né, é preciso que justiças como a Justiça Militar Federal existam exatamente para serem o garante da legalidade. Os militares, eles são submetidos àquilo que nós chamamos de relação especial de sujeição. Os militares, ao contrário dos civis, têm os seus direitos fundamentais coartados, diminuídos, exatamente por causa da função e do papel que eles ocupam dentro do Estado. Então, os militares não podem se sindicalizar, os militares não podem fazer greve, os militares não podem ter filiação político-partidária, como os magistrados, inclusive. Os militares não podem, por consequência, se candidatar a cargos políticos enquanto estiverem na ativa. Isso tudo para evitar o quê? Que a política entre dentro dos quartéis. Porque quando a política entra dentro dos quartéis, não tem a menor dúvida, e a história tem provado isso, né? A hierarquia e a disciplina saem pela janela. A politização em si, ela foi, inclusive, referendada pelo governo anterior. O que houve foi também uma alocação de militares dentro dos postos que, em tese, os civis deveriam ocupar nos ministérios e nos órgãos públicos. É fundamental que haja, vamos dizer assim, uma despolitização das Forças Armadas. É fundamental que o poder civil seja aquele que comande as Forças Armadas, que comande o poder militar, para que o Estado tenha um funcionamento saudável. Todos nós que estudamos o direito militar, que estudamos o funcionamento das Forças Armadas, todos nós, juristas e cientistas políticos, né, estamos convictos que não há outro caminho a seguir a não ser este. É muito boa a fala dela, porque dá a dimensão real, é uma pessoa que está envolvida dentro da justiça militar e que entende que a politização é a principal responsável pelas distorções que a gente acompanha aqui. Eu estou mutando um pouquinho aqui também, porque a gente não pode mostrar as músicas, mas é uma entrevista muito interessante que o Intercept traz, e que talvez seja uma consequência, enfim, positiva de todos esses fenômenos golpistas que nós vimos desde o Bolsonaro até o final do seu governo. Talvez, efetivamente, agora a gente tenha uma punição desses agentes militares que vem, essa banda podre que vem desde a época da ditadura militar, gente. Vocês falam que vocês gostam de ouvir minha análise, então eu estou aqui também fazendo um pouco dos reacts, dos conteúdos aqui que eu trago para vocês. É muito importante a gente fazer esse tipo de trabalho e é muito importante que a gente realmente bata esse papo aqui a respeito de tudo o que está acontecendo. Vamos ver só mais um pouquinho aqui da entrevista para a gente acompanhar mais um pouquinho. Vamos lá. É a chamada prevenção. Um juiz se torna prevento para atuar dentro de determinado processo quando ele pratica os primeiros atos iniciais, mesmo antes do oferecimento da denúncia. E o ministro Alexandre de Moraes, ele tem atuado, não é, nesse sentido, mesmo antes das denúncias terem sido oferecidas. Muito boa essa entrevista, gente. É muito interessante. Eu realmente não vou mostrar inteiro, porque eu não sei se a gente vai ter algum problema com essa música, mas vamos ler a entrevista, que é tão importante quanto a gente mostrar aqui o vídeo para vocês. Vamos lá, só para a gente entender direitinho.
Justiça militar punirá com rigor atos golpistas por parte de militares, diz ministra do STM. Ministra Maria Elizabeth Rocha defende punição exemplar e despolitização das Forças Armadas para evitar outro ataque à democracia brasileira. Entrevista aí da Cecília Oliveira. Nos corredores que levam ao quarto andar do Supremo Tribunal Militar, o STM, Superior Tribunal Militar, o STM em Brasília, é possível ver as fotos dos ministros que passaram pela presidência da corte, que tem mais de 200 anos. Dentre as dezenas de fotos de homens, uma única mulher se destaca. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha foi empossada ministra em 2007, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, hoje novamente presidente do país. Maria Elizabeth chegou a ficar 8 meses na presidência interina do tribunal, posto para o qual pode retornar no futuro de forma definitiva. Ela é uma das 5 civis entre a maioria militar que compõe as 15 vagas de ministros e modernizou o STM ao colocar no centro de muitas discussões temas antes não abordados, como assédio sexual contra mulheres militares e a discriminação de gênero nos tribunais. Com os atos terroristas que tomaram a capital federal no dia 8 de janeiro, o Supremo Militar, como é chamado, entrou de vez na jogada. Pode ser o órgão a julgar os presos pelos atos golpistas. Eu não tenho a menor dúvida de que o STM punirá com rigor todos esses atos golpistas de destruição, de dano, de vandalismo e de ofensas às Forças Armadas, como houve por parte de militares, inclusive, disse a ministra em entrevista ao Intercept. Maria Elizabeth reiterou que o tribunal cumprirá o seu papel, como sempre cumpriu dentro do Estado Democrático de Direito. Quais os próximos passos do julgamento dos presos de atos golpistas? Difere de um processo que ocorre nos tribunais comuns? Como impedir que militares continuem a politizar as Forças Armadas e a interferir de forma golpista na democracia? E aí tem os pontos aí da entrevista. O que é o STM e o que ele faz? Que tipo de ação chega ali? Qual é o papel do STM na democracia? Maria Elizabeth, é a justiça militar. Ela tem por função garantir a hierarquia e a disciplina nos quartéis, porque homens armados investidos do monopólio da força legítima pelo próprio Estado têm que ser rigorosamente controlados. Do contrário, a sociedade é que corre riscos, porque eventuais excessos que sejam cometidos e eventuais desvios que possam ocorrer, tem que haver uma justiça para punir com rapidez e celeridade. E a nossa justiça é uma justiça célere, de forma que a indisciplina não se alastre pelos quartéis. Então, como eu costumo dizer, nós não queremos que a história se repita, nem como farsa, nem como tragédia. E isso quase ocorreu no dia 8 de janeiro. É preciso que justiças, como a Justiça Militar Federal, existam para garantir a legalidade. Houve a construção de campanhas políticas ou de debates políticos dentro de quartéis e de algumas instituições militares para que aderissem ao projeto político. É possível evitar que isso se repita? Os militares são submetidos àquilo que nós chamamos de relação especial de sujeição. Os militares, ao contrário dos civis, têm seus direitos fundamentais cerceados, diminuídos exatamente por conta da função e do papel que ocupam dentro do Estado. Então, os militares não podem se sindicalizar, os militares não podem fazer greve, os militares não podem ter filiação político-partidária, como os magistrados, inclusive. Os militares não podem, por consequência, se candidatar a cargos públicos enquanto estiverem na ativa. Isso tudo para evitar que a política entre dentro dos quartéis, porque quando a política entra dentro dos quartéis, não tem a menor dúvida, e a história tem provado isso, a hierarquia e a disciplina saem pela janela. A politização em si, ela foi inclusive referendada pelo governo anterior. O que houve foi também, vamos dizer assim, uma alocação de militares dentro de postos que, em tese, os civis deveriam ocupar nos ministérios e nos órgãos públicos. É fundamental que haja uma despolitização das Forças Armadas, é fundamental que o poder civil seja aquele que comande as Forças Armadas, que comande o poder militar, para que o Estado tenha um funcionamento saudável. Todos nós que estudamos o direito militar, que estudamos o funcionamento das Forças Armadas, todos nós, juristas e cientistas políticos, estamos convictos de que não há outro caminho a seguir a não ser este. Ainda pensando nessa questão da hierarquia e da disciplina, houve uma construção de campanhas políticas ou de debates políticos dentro de quartéis e de algumas instituições militares para que eles aderissem a um projeto político. É possível evitar que isso se repita? É uma questão que está sendo muito colocada, Cecília, e é de seremos nós que julgaremos ou será o Supremo. Essa questão, ela envolve uma discussão processual penal complexa, porque acontece em tese que nós teríamos sim a competência para julgar os militares que participaram dos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. A questão é que existem outras nuances que podem interferir
na distribuição da competência. Uma delas é a que nós chamamos de conexão. A conexão é a junção de processos, onde réus têm foro por prerrogativa de função, no caso que eles têm foro no Supremo Tribunal Federal, sejam denunciados em primeiro lugar e atraiam a competência para que esses processos sejam julgados no próprio Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto também processual, penal e jurídico processual civil também é a chamada prevenção. Um juiz se torna prevento para atuar dentro de determinado processo, quando ele pratica os atos iniciais, mesmo antes do oferecimento da denúncia. É o do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem atuado mesmo antes das denúncias terem sido oferecidas. E, por último, ainda uma terceira discussão se considerará esses crimes como políticos ou não, porque o direito realmente não é matemática. 2 mais 2 nunca é igual a 4 dentro das ciências jurídicas. Então, alguns autores entendem que depois da revogação da famigerada Lei de Segurança Nacional, os crimes políticos no Brasil foram totalmente revogados. Não há de se falar em crimes políticos. Existem crimes que ameaçam o Estado Democrático de Direito, que estão inseridos e que foram editados posteriormente à revogação da lei dentro do Código Penal comum. Então, seriam considerados crimes comuns e não os crimes políticos? Outros autores entendem que não, que há crimes políticos. Inclusive, a própria Constituição fala em crimes políticos. E daí, se a gente considerá-los como crimes políticos, a tramitação é completamente diferente. Eles vão ser julgados na Justiça Federal de primeira instância, com recurso ordinário constitucional no Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso é que, se você considerar esses crimes de 8 de janeiro como crimes políticos, as possibilidades recursais são menores do que não considerá-los. Vai ser o Supremo que vai realmente bater o martelo sobre as condições e a competência para o julgamento dessas ações. A senhora tem uma atuação reconhecida em relação aos crimes sexuais. Como está essa situação? É possível punir? É possível inibir? Agora eu faço questão de ser uma voz de minorias lá dentro. Não é só uma voz feminina, mas também uma voz feminina. Eu sou uma feminista. Sempre defendi o direito das mulheres, o empoderamento feminino. Mas mais do que isso, eu acho que eu estou ali para representar uma minoria. Porque, afinal de contas, todos os que estão ali são homens. Acho que eu fui indicada pelo presidente Lula para fazer a diferença. Então, não tem sentido algum eu me render ao mimetismo, à homogeneidade e repetir aquilo que é dito. É preciso que eu traga o olhar da alteridade, o olhar da diferença. E é isso que eu busco fazer. Então, desde o primeiro momento que entrei na corte, eu sempre defendi os direitos da população LGBTQIAP+. Eu sempre busquei reforçar os direitos civis e o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Esse é o papel das cortes de justiça, densificar, concretizar as garantias que estão ali fundamentadas como pétreas, mas nós sabemos que ainda são desrespeitadas. Muito boa entrevista.